O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? Falar novamente aqui sobre um assunto muito importante, que é o de perfuração de rochas, mas dessa vez um pouco mais no detalhe, a gente falar sobre em distintos solos, né? Diversos solos. E eu estou aqui com o Oswaldo Simões, do Grupo Inovar, da INR, faz parte da INR Mineração. Oswaldo, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, tá? Que trata desde a coleta de pré-requisitos até o projeto final, utilizando tecnologias de ponta como GeoScan, radar e muito mais. Acesse o site aí, atobin.com. E a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, tá? Que é uma consultoria mineral e que já tem mais de 10 anos no mercado, fazendo gestão de processos minerários, pesquisa mineral e muito mais. Acesse o site aí, igneabr.com.br. E também a minha empresa de consultoria de planejamento de lavra, a Minomine Innovations. Acesse o site, tá? E também pode mandar um e-mail para mim, johnny.lima@gmail. A gente faz aí planejamento de lavra, sequenciamento mineral, modelamento litológico e muito mais aqui também no cenário nacional. E, Oswaldo, antes da gente começar, quero que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes. Sim. Bom, meu nome é Oswaldo Simões, sou representante, diretor aqui da empresa Inovar Equipamentos, né, que tem essa outra empresa também, que é chamada NR Mineração. A gente atua aqui no mercado de perfuração de rocha, entre minerações e pedreiras, fornecendo esse material para perfuração em geral, tá? Mais focado em pedreiras e minerações mesmo. Bacana. Aí você está falando de onde? Você está falando de Contagem? Estou falando de Contagem, Contagem, Minas Gerais, região metropolitana aqui de Belo Horizonte, né? A gente está do ladinho aqui de BH mesmo. Mas uma pergunta muito importante aqui para os nossos ouvintes, principalmente os mineiros, né? É galo ou é raposa? Rapaz. Ou Mequinha? Hã? Ou América? Pela camisa você pode imaginar. Eu torço para o Esporte Clube Recife e os times mineiros aí são os nossos... o calo aqui nosso do Nordeste, mas... Eu sei. São todos irmãos. E a loja nossa aqui, inclusive, está do lado do novo estádio do Galo aqui. Eita, rapaz, aí é bom demais. Bom sim. Beleza. Então, Oswaldo, dentro de toda a sua experiência, né? Explica para nossos ouvintes, né? O que é perfuração de rochas e por que ela é importante para a mineração. Bom, perfuração de rocha o próprio nome já diz, né? A gente perfurar o que a gente vai extrair ali. Para mim é completamente importante, porque o princípio de toda pedreira ali, toda mineração é perfuração, né? Então não tem como a gente extrair aquele minério ou uma brita que seja, né? Sem a perfuração. Então, para mim, é essencial, é o começo de tudo ali. O começo ali está na perfuração, né? Então, ela é sempre totalmente importante. Ao meu ver, né, é o princípio, é o tudo ali. Perfeito. Dentro dessa pergunta, né, quais são as principais técnicas utilizadas na perfuração em rochas, nesse tocante do assunto que a gente está falando, distintos solos, né? Que você pode trazer para a gente? Você diga as principais técnicas? Exato. Bom, na verdade, são os principais equipamentos, né? Eu diria assim, que são perfuratrizes, manuais, hidráulicas. Acho que a técnica, isso vai variar muito do que o cliente quer, né? Eu digo que são os tipos de produtos, de máquinas, de equipamentos que são diferentes para... Tem, né, de um para o outro, assim, que eu posso te responder. Ficou um pouco claro? Acredito que sim. Não, sim, mas o que eu acho bacana nessa questão de perfuração, né, eu atuo mais na parte de planejamento, que a gente até dimensiona a quantidade de perfuratriz, como você falou, né, a questão do tipo de material.
que aí com o mais friável a gente consegue perfurar mais, o mais Sim, consolidado. Isso aí, sem dúvida. Na verdade, o tipo de solo, né, o tipo de rocha, que ele vai determinar qual tipo de material que a gente vai utilizar. Eu digo material, eu digo seccionado, né, que no caso são a haste, bit. Então, o tipo de... Se é um solo mais macio, mais duro, assim, né, a grosso modo dizendo, mais maciço, né? Então, aí que vai determinar o que tipo de seccionado que a gente chama aqui, que a gente vai utilizar, entendeu? Entendi. E também uma das coisas que eu acho também bacana nesse quesito, às vezes, que o próprio cliente, né, como eu já vi, ele diz, olha, eu estou querendo furatriz tal para o meu equipamento. Aí quando a empresa vai lá ver e fala, não, você está precisando, não é um tão de grande porte desse, é esse aqui, né? Sim, não, isso acontece muito. Desculpa, eu não entendi o final. Essa orientação, ela é primordial, né? Sim. O nosso caso aqui, o nosso forte aqui é justamente a venda do material que vai nas perfuratrizes, né? Aí tem as empresas que alugam, né, perfuratriz, mas acontece às vezes um cliente que é adquiriu uma perfuratriz nova, alguma coisa assim, aí só olha com a gente, se a gente indica uma perfuratriz maior ou menor, e depende, igual você falou, dependendo da situação, não tem necessidade de comprar uma perfuratriz tão grande, porque ele não tem um volume de perfuração para ter uma perfuratriz hidráulica, por exemplo, cabinada. Então ele pode ter uma pneumática, entende? Então isso aí sempre acontece, mas geralmente o que a gente faz? A gente vai lá, descobre qual que é o solo, qual que é o tipo de rocha, qual que é o bit que nós iremos utilizar, né? E é isso. E aí tem essas empresas de locação que fazem esse trabalho, e indica a perfuratriz mais adequada também, mas nós também fazemos, mas bem menos. Beleza. Você até já começou a falar nisso, né? Uma cabinada, uma sem cabine. Mas quais são assim, os equipamentos de perfuratriz atualmente para esse segmento, né, Pedro, são mais comumente usados? Bom, hoje os dois tipos mais utilizados, que é a perfuratriz pneumática, essa que vem a de esteira, que a gente chama, né? A gente fala pneumática, sem cabine, que já vem há muitos e muitos anos aí. E também a hidráulica tem, só que a hidráulica hoje está tomando um mercado muito grande. E hoje existe a hidráulica tanto cabinada quanto não cabinada, né? Ambas têm mesma velocidade de perfuração e tudo, só que aí são valores, né? Aí vai de acordo com cada cliente, condições de cada cliente para adquirir. Mas são as mais utilizadas mesmo, é hidráulica e pneumática. Né? Essa é uma dúvida minha. No caso, a diferença entre uma cabinada e não cabinada? A cabinada, ela perfura mais? Qual a principal diferença entre as duas? Então, a diferença é um conforto do operador, na verdade, né? Tem algumas cabinadas... assim, tem vários tipos, né, de hidráulicas. Tem umas mais potentes, com motor diferentes, compressor... Realmente é uma potência maior. Então, mas tem algumas, por exemplo, que ela é, entre aspas, a mesma, só que apenas a outra ali, o operador vai estar dentro de uma cabine, não vai estar exposto àquela poeira, aquele sol, ela tem ar-condicionado, assim, é um conforto maior. Só que ela, em alguns lugares, ela já é um pouco mais complicada. Se for uma pedreira, uma mineração que não tem uma bancada mais lisinha, mais certinha, ela é mais difícil de locomover ali, entendeu? E a pneumática é aquela, é mais fácil de chegar, de locomover. O ruim é que ela acaba tendo que puxar um compressor, né? Então, Coisa que a hidráulica já tem tudo acoplado a ela. Entendi. Então, essa questão é mais de operação mesmo, né? Imagine um espaço maior de bancada, consegue ter uma perfuratriz um pouco mais completa, como você falou bem aí, né? Inclusive aqui na nossa região mesmo, aqui em Minas, alguns interiores que eu vou bastante aqui, é completamente, algumas cidades que eu vou aqui, algumas pedreiras que eu vou, é completamente possível. O cliente, mesmo ele tendo condição de ter uma hidráulica, ele não tem como ele trabalhar com uma hidráulica. Porque a máquina ela tem que ser praticamente içada até onde vai ser perfurada, tem que estar presa, amarrada. Então,
É literalmente assim, uma montanha mesmo. Exatamente, é o dimensionar para o seu segmento, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante para quem está assistindo aqui ter essa noção mesmo, que às vezes, não, eu quero uma cabinada de jeito, mas peraí, sua mina consegue receber ela? Exatamente. É porque não adianta, porque você adquirir que é uma máquina muito cara, né? Um valor aquisitivo altíssimo, exato, é muito alto o valor, assim, você não tem utilidades para ela. Uhum. Certamente. É muito importante essa questão, né? E ainda, você até já começou a falar um pouco, vamos falar um pouco aqui da questão de segurança, né? Essa questão das perfurações. No seu, nesse tempo que você já trabalhou, né? Quais são as principais considerações de segurança, né? Ao perfurar esses diferentes tipos de solo? Bom, o que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, questão do operador ali, são os EPIs, né? Normais, né, que o operador utiliza, que é capacete, assim, eu como estou do lado também acompanhando, tem que utilizar, bota, capacete, protetor auricular, essas coisas normais, né, de EPI padrão mesmo. E vai depender, igual a gente estava falando agora, vai depender muito do tipo de rocha, de bancada, onde que o operador está trabalhando, porque eu já presenciei caso vamos supor, uma rocha um pouco... após uma detonação, ficou a rocha ficou com a fenda, alguma coisa do tipo. Eu não vi, mas eu vi a máquina de uma máquina cair, assim, de uma bancada. E assim, sorte, graças a Deus, o operador conseguiu sair, não caiu. Por quê? Onde ele estava furando a rocha, ela deslocou. Então tem que ter esse tipo de cuidado, sabe? Estar sempre acompanhado por um técnico de segurança, né, e sempre um engenheiro de mina ali, para estar após a detonação, para ver a situação que ficou aquela bancada, né, para isso não acontecer, porque geralmente ele tem que furar na ponta de novo, logo após a detonação, fez a detonação, a próxima detonação, quando ele inicia os furos, então ele começa os furos ali na ponta da rocha, então tem que tomar muito cuidado com isso, mas o resto nas mangueiras das máquinas, assim, tomar cuidado, porque, principalmente na máquina pneumática, que ali está vindo uma pressão ali de média nós estamos falando de 9 quilos de pressão de ar. Então, essas mangueiras bem presas, porque se soltar, se pegar em alguém pode machucar. Essas coisas, mas é tranquilo, assim, é só ter esses cuidados. Exato. E, como a gente conversou aqui, né, anteriormente a questão dos equipamentos, mas para cada solo, assim, tem algum procedimento, quando ele for mais friável, tem algum procedimento de segurança diferente, ou todos têm que ser sempre bem superdimensionados? Não, até que não tem procedimento diferente, tem num solo, igual esse que eu te expliquei nos interiores aqui, a gente pega que a máquina tem que ficar presa no tifor, né? O operador tem que ficar com aquele cinto, aquelas coisas tipo de rapel, sabe? Tem que ficar preso aquilo, é isso. O resto é tranquilo mesmo. Entendi. No caso desse tempo que você trabalhou, Oswaldo, você pode compartilhar alguns exemplos, né, onde a perfuração de rocha assim, foi essencial para tanto desenvolvimento da mina quanto melhoria da produção? Pode ser mais de vários, fica à vontade, aqui seu espaço é seu. Mas como eu te falei no começo, eu acho que todos eles, para mim, são primordial, porque a perfuração de rocha, se parar a perfuração, por exemplo, para tudo, para a britagem, se for no caso do minério, para a produção, você para... Quando tem a extração de minério, a gente não está falando só do minério, só o ferro, né? Então, através do minério, a gente tem cobre, tem muitas... Então, você para tudo sem a perfuração. No caso de uma pedreira, você não tem brita você não tem uma brita no depósito, não tem nada. A perfuração ela é essencial o tempo todo. Eu tenho clientes aqui que às vezes não consegue acompanhar por algum motivo, né? Não consegue acompanhar direito o estoque, mas ficam no desespero porque não pode parar a perfuração. Porque se parar a perfuração, para tudo. Ele não tem material para ele britar. Né? Entendeu? Então, tem jeito. Sempre é importante. Entendi. O público às vezes pensa que perfuração é só para produção, né? A gente tem perfuração também para desenvolvimento.
Que às vezes chega lá, olha, eu preciso retirar estéreo. Não é só frear, precisa uma parte de desmonte, né? Essa parte de desmonte. Você pode trazer para a gente nessa questão de desmonte para desenvolvimento? Você fala desenvolvimento, no caso, a gente falando aí por exemplo, de barragens, de abertura de estradas, esse tipo de coisa, né? Também, essa também. Eu estou falando da parte de desenvolvimento de estéreo mesmo também. Mas a gente pode também falar sobre esse assunto de barragem. Não, porque, na verdade, essa parte de desenvolvimento, assim, eu não trabalho tanto. Só o desenvolvimento mais nessa parte de estrada, de Perfeito. abertura de rochas para abertura de estradas, esse tipo de coisa. Aí tem perfuração. E mais? Nesse caso de perfuração de estrada, né? A gente, como, logicamente, está falando de estrada, e em alguns momentos ele deve passar perto de uma comunidade ou de algumas edificações, né? Sim. Como é que você pode falar para a gente aqui sobre esse tipo de atividade, né? Qual são os desafios? Bom, eu estou até agora, eu estou atendendo um parceiro meu que está fazendo justamente a perfuração, está duplicando uma estrada nossa aqui que vai para o norte de Minas, e eu estou acompanhando essa perfuração lá. E realmente, a gente tem que tomar muito. Tem algumas pedreiras também que ficam próximo à estrada, né? Então aí tem que ser um trabalho do engenheiro de mina, junto com o blaster mesmo. Junto com o blaster ali, porque saber o grau que você vai fazer aquele furo e na hora de carregar o fogo, saber carregar aquele fogo para você não jogar pedra muito longe. Então, isso aí é mais um blaster consegue calcular o fogo, junto com o engenheiro, ele vai analisar, falar, ó, esse grau, o grau, a gente vai furar com esse grau, porque não vai jogar muito para cima, muito longe essas pedras. Entendeu? Mas isso aí quando é assim, beira de estrada mesmo, tem que ir a Polícia Federal, tem que fechar a estrada em média de 1 hora, 2 horas mais ou menos fechada, até a gente limpar ali o que é da detonação, quando é bem beira da estrada mesmo. Interessante essa questão da polícia, né? Uma vez interessante, eu não tava toda vez que a gente conversa sobre esse assunto, às vezes eu não trago aqui essa questão da polícia, mas realmente eu acho que tem todo esse trabalho também de informar, né? Ter todo esse controle. Sim, na verdade porque até quando vai fazer a detonação, esse explosivo, ele é todo feito um relatório para você comprar esse explosivo, ele vem escoltado, então você não pode demorar para detonar. Aí logo em seguida esse fogo é carregado, solicitado à Polícia Federal, ela faz o fechamento da pista, aí até fazer completa limpeza, tudo, para voltar a perfuração de novo. Entendeu? Entendi. Mas assim, o que mais a gente faz mesmo, que mais a gente acompanha, justamente vender esse material seccionado, né? E fazer esse acompanhamento ao cliente, além da visita cordial, né? Aquela visita de ir lá no comprador, fazer todo esse tipo de trabalho, a gente fica no campo acompanhando, que a gente não tem interesse no nosso material ter um desgaste prematuro, esse tipo de coisa. Então, o que a gente mais faz é justamente vender esse material e acompanhar essa perfuração, indicar um óleo bacana, esse tipo de coisa. Legal, realmente é aquela parte que é muito importante da desmonte, né? Que eu falo muito com os meus amigos. Às vezes a gente só lembra da perfuratriz, ou de algum equipamento, mas tem todo esse enredo, e ele, quer queira, quer não, ele tem que entrar nos custos do desmonte, né? Sim, sem dúvida. Quando já acompanhei propostas aqui de desmonte, que aí, quando perguntava assim, mas e os serviços auxiliares, né? Que eram os auxiliares de transporte, questões, às vezes ficava um pouco mais barato, mas a gente dizia, não, a gente não quer que é o completo, porque isso aí não vai ficar por cargo da empresa, né? A empresa também tem que saber o mínimo para poder também cobrar essas coisas. Sim, verdade. Mas tem tudo por fora, né? Transporte, assistência técnica, tudo isso. Entendi. Esse acompanhamento. No caso dessa questão de tecnologias atuais, Oswaldo, a gente vê que tem muita coisa que o pessoal está utilizando para desenho, né? De plano de fogo, de dimensionamento, essas coisas. O que é que você pode trazer de tecnologia que está sendo utilizada hoje e que vocês utilizam também? Da perfuração, né?
Exato. Bom, igual eu expliquei, como nossa área é específica em perfuração mesmo, o que a gente vem inovando hoje no mercado são os equipamentos, né, mais modernos, mais eficazes, com melhor economia, maior durabilidade do material seccionado e hoje também o tipo de produto também já é uma grande inovação, o óleo lubrificante, por exemplo, que antigamente não era como é hoje. É porque a perfuração em si, nessa área nossa, ela é bem tranquila. Então, o que vem evoluindo são esses equipamentos, são os lubrificantes, entendeu? Ele é bem mais tranquilo, assim, a não ser questão de perfurações de minas subterrâneas, aí sempre tem uma inovação maior, assim. Sempre está tendo outro tipo de martelo jumbo, né, que a gente chama, e tudo aí sempre tem alguns modelos novos aí. Interessante essa questão, né, dos auxiliares, que a gente pode chamar assim, né? Porque outro dia eu estava conversando com uma empresa de lubrificantes, num evento que nós fomos, eles falaram que o lubrificante deles tinha menos ferro, isso ajudava na limpeza do equipamento. Eles explicaram a química toda bem bacana do lubrificante. Falei, bem interessante essa questão, né? Que aí a máquina mesmo, mas com o lubrificante já melhora a performance. Bom, menos ferro, eu não vou falar porque eu não posso dar certeza. O que eu sei é que quando o lubrificante tem menos enxofre, Enxofre, enxofre. Metais. Mas acho que ele falou metais, no caso. Tá. Então, quando ele tem menos enxofre, ele se torna um lubrificante melhor, porque ele evita carbonização. Igual o veículo tem carbonização de válvula e tudo, o próprio equipamento também tem, o martelo tem carbonização, sabe? E veio, assim como você me perguntou anterior a respeito dessa inovação, o que está vindo de novidade ao mercado, quando eu comecei nessa área, já há mais de 15 anos, nós não tínhamos, não vou falar marca, mas nós tínhamos lubrificantes. Quando a gente fala, hoje em perfuração, a gente utiliza um lubrificante que a gente chama de ISO 220, né? Que é um lubrificante próprio para perfuração, para martelete. Então, antigamente, a gente conhecia o ISO 220 apenas por essas marcas mais famosas. E aí, com o passar da evolução desses equipamentos e tudo, a gente viu que, com o passar do tempo, estava faltando alguma coisa, sabe? Aí não só eu, como alguns parceiros, aí foi vendo isso, e hoje é tanto que a gente não tem essas indústrias de lubrificantes indústria química, não tanto, né, que não é essas empresas fornecem óleo para carro, são óleos industriais, né? É aí que a gente começou a mudar o tipo do óleo. E o óleo, eu falo que, converso com os meus clientes, com meus parceiros operadores, eu falo assim que o óleo, a lubrificação da máquina é o coração, assim, da perfuração. Sabe? Não adianta você ter um operador excelente se você não tem um lubrificante bom na máquina. Os dois têm que caminhar de mão dada, sabe? Não tem como. Exatamente. E eu estava vendo um vídeo no LinkedIn, acho que foi semana passada, só falando sobre lubrificantes, aí eu fiquei pensando, cara, o quão importante, né? A gente esquece o quão é importante a questão da mudança, isso entrar também no plano de manutenção, plano de lubrificação. Às vezes tinha o especialista que estava falando no assunto, ele falou isso, ele disse, olha, não vou dizer que o plano de manutenção não é importante. Você tendo um plano de lubrificação eficaz, você reduz as horas de manutenção de um equipamento. Sim. Nossa, que ciência, como se fosse uma ciência só da lubrificação, foi fantástico. Ô, John, para você ter uma ideia, eu recentemente agora eu consegui uma representação de um lubrificante. Através nós estávamos na feira de São Paulo, no Expo lá, né? De feira de mineração, conheci essa fábrica, fui até lá para conhecer essa fábrica e tudo, conheci o laboratório deles, trouxe esse óleo para teste. Eu fiz teste numa região nossa aqui muito quente, e aonde esse cliente meu trabalha fura sem água, que não é o correto, mas trabalha, a perfuração dele é a seco, né? Pra vocês terem noção, eu colocando esse lubrificante,
eu consegui abaixar a temperatura do equipamento dele em 40 graus. É muita coisa para lubrificação, sabe? Principalmente para o material que nós trabalhamos aqui, é essencial para o nosso material. Diminui, assim, em 30% um desgaste rende muito mais o seccionado, né? A lubrificação é uma graxa que a gente utiliza aqui, é graxa grafitada, para a lubrificação das roscas, né? Então, o lubrificante é essencial. É igual eu tô te explicando. Não adianta você ter um operador excelente, uma rocha boa de se trabalhar, se você não tem um lubrificante bom. Você tem desgaste prematuro, além do seu próprio equipamento, do material seccionado também. Então, você tem desgaste de tudo. Né? E falando já dessa questão dos profissionais, né, como você falou, né? O que é que você pode trazer para a gente do que são os principais treinamentos, né, que são necessários para pessoas que operam perfuratrizes? E quais, assim, habilidades você acredita que sejam de um bom perfurador? Bom, o treinamento, o próprio fabricante do equipamento, quando ele vai fazer a entrega técnica, né? Ele fica. Eu estou falando de equipamentos novos, né? Então ele é treinado, a própria fábrica ensina o básico ali. Mas hoje um operador aí bom, que a gente entende, é um cara que ele presta atenção. Ele entende a rocha que ele está trabalhando e ele tem cuidado com o que ele está fazendo, porque é uma máquina muito potente que está trabalhando com a questão. Eu estou falando isso com o nosso material, tá? Por exemplo, cuidados com o material que a gente vende, assim, até com o próprio equipamento deles também. Então, assim, por quê? Então, as rochas, elas têm variações, concorda? Ela tem. Então, se o operador não estiver atento, às vezes em uma passagem, um desvio de rocha, por exemplo, ele pode perder uma haste ou perder várias hastes, dependendo da profundidade que ele está furando. Então, é essas coisas que eu identifico um operador bom que está verificando a lubrificação. E o treinamento é simples, ele vai aprender a manusear a máquina, e o restante é com o dia a dia, com a gente passando lá, acompanhando, ensinando ele como afiar um bit, né? Como regular, por exemplo, a saída de lubrificação para o martelo estar sempre lubrificado. E isso vai com o dia a dia, vai treinando. Né? E ele passar a identificar o tipo de rocha, o tipo de material que está furando, né? Então, ou seja, é a questão mesmo de atenção do operador, né? De atenção é porque operar em si, manusear o equipamento não é muito complicado. Eu acredito, depois que você aprende a usar cada alavanquinha, que isso é para isso, para aquilo, o restante é atenção mesmo e cuidado com o material. Aí você tem uma operação e uma perfuração excelente. Ah, entendi. Então, realmente é uma boa dica que você está dando para quem, essa questão do perfurador, né? Ter atenção mesmo ao material. E uma das coisas que eu acho muito importante também a gente frisar tá na dúvida, pergunta o responsável, né, da mina. Sim. O responsável da mina está ali para garantir a operação, então ele sabendo tirar essas dúvidas com quem está. Eu comentei com você agora há pouco, por exemplo, a respeito dessa estrada que nós estamos acompanhando a perfuração lá. Eu fui lá recentemente por um motivo, andou quebrando o material. Aí eu peguei e fui acompanhar a perfuração para descobrir por que estava quebrando. Então, o que acontecia lá? Saía de ele iniciava o furo, os 3 primeiros metros de perfuração era uma rocha completamente macia. Bem macia mesmo, macia. Mais macia que um basalto da vida, por exemplo. Aí, de repente, a rocha tinha uma mudança de durabilidade tão grande que ele saía de um macio e pegava logo bem duro mesmo, bem maciço, sabe? Aí você pensa, o impacto que essa máquina sofria, que essa haste sofria na hora dessa diferença de material. O avanço está lá. Então, se o operador tiver cuidado, né, e
conhecer a rocha que ele está trabalhando e tudo. Então, na hora que ele vê que ele vai chegar nessa parte mais dura, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir um pouco o avanço até ele... Aí é como se ele estivesse iniciando um furo novamente. Então, se tiver um pouco dessa falta de atenção, vai quebrar o material. Mas aí é o que a gente faz, vai conversa, bate um papo, né? Vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer dessa forma, para a gente chegar num bom senso ali e conseguir ficar bom para todo mundo. Exatamente, falou muito bem essa questão, né? E mesmo com essas questões, a gente observando que é uma área que é uma área bem mais bruta, assim, de equipamentos, né? Como é que você observa, assim, o futuro do desmonte de rochas, assim, nessa sua área? Será que tem coisa para mudar, para melhorar? O que é que você observa? Eu acredito, assim, questão de ferramentas, de perfuratrizes, eu acho que a gente já está bem evoluído, sabe? Acho que não tem muita coisa assim a mudar, no meu ver, de perfuração, mas em questão de perspectiva de aumentar cada vez mais a perfuração, isso sim. Eu acho que da pandemia para cá teve um aumento demais nessa área. Aumentou muito, muito mesmo essa área de perfuração. Para mim, a tendência é só ir aumentando. Era essa a sua pergunta, mas era, né? Sim, exato. Com certeza. E outra questão dentro dessa de futuro, né? Você acredita, então, que cada vez mais, você até respondeu esquisito, né? Vai ser necessário perfuratrizes, ou você acha que vai ter... Eu escutei certa vez falando de um apagão de pneus, que ia chegar um momento que ia ter tantos caminhões que ia faltar pneu. Você acha que, pela quantidade de serviço que está tendo, vai faltar perfuratriz? Isso seria um gargalo na sua visão ou não? Eu acho que não. Não, porque a gente não vê muitas pedreiras iniciando, né? A gente vê obras, né? Obras o tempo todo tem. Mas pelo menos, se bem que tem um fabricante aqui, um fabricante de São Paulo, mas um representante aqui em Minas está demorando uns 6 meses para entregar uma perfuratriz, viu? Então, assim, né? Mas acredito que ficar, igual você falou a respeito do pneu, na área da perfuração, acredito não. Tem muitas empresas com várias perfuratrizes para alugar. Eu acho que não chega a apertar assim, não. Vai aumentar a perfuração, a tendência é só aumentar, as estradas duplicando e tudo, obras acontecendo, aumenta a perfuração, aumenta, mas eu acho que tem perfuratriz para atender essa demanda. Ok. Eu estou fazendo essa pergunta para você, que eu perguntei também para um colega meu, e a resposta foi quase a mesma. Ele falou, olha, tá difícil hoje a gente achar a perfuratriz. Quem tem perfuratriz hoje está conseguindo alugar, Está alugando. Graças a Deus, está todo mundo bem assim, mas que tendência que, não que falte, né, mas que fique todo mundo com seu serviço de perfuração aí, tranquilo, e está precisando, tem que esperar, não tem o que fazer. É igual eu tô te falando, tá demorando aí uns 6 meses para chegar uma nova, né? Mas tô falando de uma perfuratriz hidráulica, cabinada, mais complexo de se fazer, né? Então, a produção dela é mais lenta do que a produção de uma pneumática, né? Estou te falando de umas 6 meses para uma hidráulica, mas a pneumática... Só aqui na minha região, aqui, eu devo conhecer... Tem uma empresa aqui, por exemplo, que tem mais de 14 conjuntos de perfuratriz. E ao redor aqui, muita gente eu conheço que tem também. Então, acredito que, pelo menos aqui, na região onde que eu estou aqui há muitos anos, trabalho aqui, acredito que não deve passar esse aperto, não. Tá ok. Oswaldo, a gente está chegando ao final aqui desse nosso bate-papo, acho que a gente conseguia ficar aqui o resto do dia falando sobre esse assunto, mas fala um pouco sobre sua empresa para os nossos ouvintes aqui, falar um pouco mais sobre o grupo, como é que eles podem entrar em contato com você. Isso. Pode entrar em contato com a gente, pode ser pelo Instagram, @inovarmineracão, né? Ou pelo e-mail, vendas.inovar@yahoo.com. E o seguinte, a nossa empresa ela é focada em material seccionado de perfuração. O que seria o seccionado? Que é haste, bit, luva, todo o material para perfuração, lubrificantes, mangueiras,
Nós atendemos em todo o território nacional, para onde precisar a gente atende, despacha, assistência técnica, o que precisar. Toda essa parte de perfuração de pedreiras e mineração, tudo que tem perfuratriz, peças, mangueiras, lubrificantes, graxa grafitada, tudo isso, tiver o que precisar, a gente trabalha. E assistência técnica também. Tudo. Acompanhamento de perfuração, treinamento treinamento o operador, treinar um operador, tudo isso que engloba perfuração, a gente está atuando nesse mercado aí. Beleza, então. Oswaldo, meu amigo, obviamente, muito obrigado pela sua participação. O podcast da mineração aí está de portas abertas para quando você quiser voltar, falar de mais assuntos. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tá, ok. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, é o site atobin.com, saiba mais. A Ígnea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, saiba mais sobre essa consultoria. E a minha consultoria, acesse o nosso site e manda um e-mail para jone.lima@gmail.com, tá? E saiba mais aí sobre os nossos serviços. Oswaldo, muito obrigado. Lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe por ser mineração. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.